Olá a todos, conheçam a mais provável interpretação do número 666. Bem-vindos à Escola Ketonite. Teoria 666 e Avanim. Apresentação. Com a exposição que se segue, eu, José Borges, pretendo dar uma explicação, interpretação do número 666 que se encontra no livro de Apocalipse. Obviamente que todas as conclusões aqui descritas são da minha inteira responsabilidade. Chamei a este estudo de Teoria 666 e Avanim, porque todas as conclusões que possamos tirar do estudo das profecias são apenas suposições. Podemos apresentar muitas evidências, mas elas não provam nada. Podemos até dizer que as conclusões estão erradas, mas nunca deduzir que estão corretas. Uma verdade emerge quando tudo se encaixa como num puzzle, e como não acredito em coincidências, é quase impossível estar errado. Após alguns anos de pesquisas, não encontrei quaisquer contradições no estudo já efetuado, por isso decidi escrever as minhas interpretações. Gostaria de mencionar que qualquer conclusão extraída das profecias que não esteja explícita no texto é de interpretação pessoal. No texto original do livro de Apocalipse, a palavra utilizada e que foi traduzida por besta é Derion. Esta palavra grega refere-se apenas a um animal selvagem e feroz. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 28, esta palavra é utilizada no texto sagrado para designar uma víbora. O animal utilizado por Jesus para a besta do Apocalipse é semelhante a um leopardo. Ver Apocalipse 13, 1 e 2. O facto de ela ser semelhante pode ter duas interpretações. Primeiro, pode não ser um leopardo, pois tem 7 cabeças e 10 chifres, enquanto um leopardo tem apenas uma cabeça e não tem chifres. Uma segunda interpretação possível é de a besta do Apocalipse ser um animal semelhante a um leopardo, tal como um jaguar. Como se pode ver na primeira imagem desta teoria, para mim, a besta é uma chita. Gosto muito da besta do Apocalipse, não do pecado, é uma ilustração do outro mundo. Só um ser superior podia criar algo semelhante. O meu animal favorito era sem dúvida o bufo real, mas agora existe um concorrente, a chita. Não sei de qual dos dois gosto mais. Olhando de perto para a chita, vejo um animal bastante frágil em comparação com um leão, um tigre ou mesmo um leopardo. Tão frágil que se encontra hoje em vias de extinção. Portanto, não deve haver qualquer tipo de receio em falar ou estudar sobre a besta do Apocalipse. É uma excelente ilustração criada pelo Mestre Yeshua, Jesus, para transmitir a mensagem de Deus, usando uma das suas belas criaturas. De seguida, apresentarei os versículos 17 e 18 do capítulo 13 em 4 línguas, onde se encontra o número 666 e o seu significado. Bíblias utilizadas. Português, Almeida Corrigida Fiel. Inglês, American King James Version. Grego, Modern Greek Bible. Hebraico, original. Apocalipse 13. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Outra tradução, Nova Almeida Atualizada. Apocalipse 13, 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de ser humano, do homem. E esse número é 666. 666. Pelo que percebi, o número 666 é o número do nome da besta do Apocalipse. O número 666 pertence ao conjunto dos números chamados de triangulares. Um número diz-se triangular quando é natural e pode ser representado na forma de um triângulo equilátero. Reparando nos 6 primeiros números triangulares representados ao lado, verificamos que cada n-ésimo número triangular pode ser obtido pela soma dos n primeiros números naturais. Por exemplo, o sexto número triangular é igual à soma dos 6 primeiros números naturais, ou seja, 21 igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6.
Sendo Tn o número triangular de ordem n, Tn igual a 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais n. O número 666 é o 36º número triangular, isto é, 666 igual a T36 igual a 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais 36. Mais algumas curiosidades, 1 mais 2 mais 3 igual 6. 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 igual 60, 12 mais 13 mais 14 mais 15 mais 16 mais 17 mais 18 mais reticências mais 36 igual a 600. 666 igual a 6 vezes 111. O número 66 é o 11º número triangular e 66 igual a 6 vezes 11. O número 36 também é um número triangular e 36 igual a 6 vezes 6. O número 6 é o terceiro número triangular. No ano letivo 2021-2022, numa aula sobre sequências, eu e a turma do 7º ano estávamos a estudar a sequência dos números triangulares. Quando observamos que os números 6, 66 e 666 pertenciam à sequência, a questão levantou-se: será que existe mais algum número natural triangular constituído apenas por algarismos 6? Fomos à procura de qualquer outro número nestas condições e não encontramos mais nenhum. Deixamos o desafio ao estimado leitor. Problema: os números 6, 66 e 666 são números triangulares. Será que existe mais algum número natural triangular constituído apenas por algarismos 6? O número 7. Na Bíblia, o número 7 representa a totalidade, a plenitude, a completude. Deus criou o mundo físico em 6 dias e descansou no 7º. Eu costumo dizer que Deus realizou a sua criação em 7 dias, isto é, Deus criou o descanso no 7º dia. Ver Gênesis 1 e 2 e Êxodo 20. Tudo foi concluído em 7 dias, totalidade, plenitude, completude. É por esta razão que a semana tem 7 dias e o 7º dia, o sábado, ao ser santificado, provoca em nós uma renovação que nos prepara para uma nova semana. Assim sendo, a semana não fica completa sem o sábado. Ver Marcos 2:27. No livro do Apocalipse existem muitos conjuntos com 7 elementos, 7 estrelas, Apocalipse 1:20, 7 castiçais de ouro, Apocalipse 1:20, 7 anjos, Apocalipse 1:20, 7 igrejas, Apocalipse 1:20, 7 lâmpadas de fogo, Apocalipse 4:5, 7 espíritos de Deus, Apocalipse 4:5, 7 selos, Apocalipse 5:1. 7 pontas, Apocalipse 5:6, 7 olhos, Apocalipse 5:6, 7 trombetas, Apocalipse 8:6, 7 trovões, Apocalipse 10:4, 7 cabeças, Apocalipse 12:3, 7 diademas, Apocalipse 12:3, 7 últimas pragas, Apocalipse 15:1, 7 montes, Apocalipse 17:9, 7 reis, Apocalipse 17:10, 7 taças, Apocalipse 21:9. É bem possível que ainda existam mais. Não há dúvida que a totalidade, a plenitude, a completude estão presentes no livro de Apocalipse, isto é, não existem mais de 7 igrejas, mais de 7 selos, mais de 7 cabeças. Sinônimos de completude: totalidade, inteireza, integridade, plenitude, perfeição, unidade, integralidade. No versículo 18, o trecho, pois é número do homem, tem sido traduzido por, pois é número de um homem. Esta última tradução leva os estudiosos das Sagradas Escrituras a procurarem um ser humano como sendo a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse não é um ser humano mas sim um conjunto de seres humanos, isto é, um povo. Para mim, a primeira tradução é a que está correta. O que Deus está a dizer ao ser humano é que o seu número é 666, isto é 6, 6, 6, nunca será 7. Por mais que se esforce, sem ele, nunca atingirá a totalidade, a plenitude, isto é, nunca se sentirá completo. O homem foi criado no 6º dia. O número 666 é surpreendente. Pelo que foi visto acima, ele está sempre relacionado com o número 6, até o número 36 é igual a 6 vezes 6. A
razão de ser em 3:6 surge do facto de Deus querer enfatizar, garantir que, sem Ele, o ser humano é, e sempre será, incompleto, imperfeito. Ver Ezequiel 21:27, Atos 10:9-16, Apocalipse 4:8 e 8:13. Só seremos, como humanidade, 7, se juntarmos isto é, o Pai, o Filho e o seu Santo Espírito. Assim como a semana sem o sábado não está completa, sem Deus estaremos sempre incompletos, sentiremos sempre um vazio que nunca poderá ser preenchido. Mas com Ele atingiremos a plenitude da completude, 7, isto é, estaremos completamente preenchidos, realizados, 616 ou 666. O texto de Apocalipse 13:18 é objeto de uma notória divergência textual. A NVI, Nova Versão Internacional, traduz a passagem da seguinte forma: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A divergência ocorre justamente na parte final do verso, mais especificamente no número da besta. Os manuscritos mais antigos e importantes trazem o número 666. Entre eles, estão o Códice Sinaítico, do século IV, e o Códice Alexandrino, do século V, que trazem o número escrito por extenso, Exacusio Rex, 666. O papiro de Dublin OP 47, do final do século III, também traz o número 666, mas não por extenso. Em vez disso, fornece 3 letras gregas que representam o número CHXS, sendo que a letra X, CH, vale 600, a letra X, vale 60 e o digama, F, mas como um sigma, S, em forma de meia-lua, C, vale 6. Quando somamos as centenas, dezenas e unidades, chegamos ao número 666. Os gregos antigos desconheciam o zero e, por essa razão, empregavam 27 letras para representar alfabeticamente os números quando desejavam apresentá-los de forma abreviada. No entanto, o testemunho textual não é unânime em considerar 666 como o número da besta. Um papiro de Oxford, o P115, do final do século III ou início do século IV, traz o número 616 de forma abreviada, X, sendo que o X, CH, representa 600, o iota, I, representa 10 e o digama, S, 6. Além disso, um palimpsesto, C04, do século V, conhecido como Ephraemi Scriptus, traz o número 616 por extenso, Exacusio Rex, 616. Daí, a necessidade que os entendidos nos manuscritos bíblicos sentem de explicar por que surgiu essa divergência textual. Temos aqui um grande problema para resolver. Sou conhecido por gostar de questões difíceis. Em termos de documentos históricos, temos o fragmento da mais antiga cópia sobrevivente do Novo Testamento com o número da besta de Apocalipse 13 como sendo o número 616, 616 ou 666, só um deles pode ser o verdadeiro número da besta do Apocalipse. Na pior das hipóteses, pode não ser nenhum dos dois. Muitos estudiosos das Escrituras, talvez a maioria, associam este número ao imperador romano Nero Cláudio César Augusto Germânico 54 d.C. a 68 d.C. Este imperador ordenou a primeira grande perseguição contra os cristãos que provocou a morte dos apóstolos Pedro e Paulo. Como exemplo desta associação, deixo aqui o comentário ao número 666 que se encontra na Bíblia de Jerusalém. Em grego e em hebraico cada letra tinha um valor numérico segundo o lugar no alfabeto. O número de um nome é o total de suas letras. Aqui 666 seria César Neron, em letras hebraicas, 616, variante, César Deus, em letras gregas. Nota: a Bíblia de Jerusalém considera o número 616 como variante do verdadeiro número, isto é, o número 666 foi substituído pelo número 616. Os antigos sistemas de numeração usavam o método alfanumérico.
Ainda hoje, usamos o sistema latino-romano, em muitas situações, I igual a 1, V igual a 5, X igual a 10, L igual a 50, C igual a 100, D igual a 500, M igual a 1000. O grego e o hebraico seguem um método semelhante porque, ao contrário do latim, cada letra representa um número. Embora João tenha escrito o livro de Apocalipse em grego, presume-se que ele estava a pensar em hebraico. Por conseguinte, para decifrar o enigma, teríamos de recorrer ao hebraico. Para começar, temos um grande problema, maior do que o inicial. O apóstolo João não escreveu o livro de Apocalipse por sua própria vontade, mas por revelação de Jesus Cristo. Veja Apocalipse 1:1. No entanto, seguindo a premissa da formulação do enigma utilizar o hebraico, quando o nome de Nero César é transliterado da forma grega Neronquesar, obtém-se NRWNQSR, já que o hebraico não tem letras para representar as vogais. Como pode ver na imagem, atribuindo o número correspondente a cada letra hebraica, obtém-se o número 666. Mais à frente traremos um estudo mais pormenorizado deste método. Fazendo uma pequena pesquisa, poderá ver que este método já era conhecido e utilizado nos primórdios do cristianismo. Nesta resolução do enigma, temos um dos maiores handicaps, a transliteração. As letras têm um valor numérico no significado que cada uma tem em cada palavra onde se encontra. Ora, se transliterarmos para o hebraico da forma latina Nero Caesar, NRWQSR, obtém-se o número 616. Penso que já percebeu onde quero chegar, assim como existem muitas interpretações para o número 666, também existem para o número 616. Agora uma suposição minha, alguém, tendo em mente este problema ou outro similar, tentou mudar as Sagradas Escrituras. Eu digo tentou, pois não conseguiu. Hoje em dia, como teve a oportunidade de ver, as Bíblias têm, e muito bem, o número da besta como sendo o número 666. Gostava de terminar dizendo que a interpretação não está correta, pois, como já foi visto, o número 666 não é número de um homem, mas do homem. A pesquisa. Ao analisar o versículo 18 de Apocalipse 13 em grego, verifico que pelo facto de o número 666 estar representado pela palavra Shos, 600 mais 60 mais 6, Deus parece estar a dar mais uma pista para descobrir o mistério. Muito antes de fazer um estudo exaustivo sobre o número 666, sempre tive na ideia que a resposta estava no primeiro livro da Bíblia, isto é, no livro de Gênesis. Como referi atrás, para mim, esta besta é um povo, e como os povos vêm da descendência de Noé, a resposta devia estar nas gerações dos filhos de Noé. No versículo 17, está escrito que o número 666 é o número do nome da besta. O livro de Gênesis foi escrito em hebraico e, portanto, utilizando uma correspondência entre as letras hebraicas e o respectivo valor numérico, fui à procura de um nome em cujo cálculo obtive-se o número 666. Ao lado encontra-se a correspondência utilizada. Sei que parece loucura, talvez fosse como encontrar um náufrago no vasto oceano, mas com a ajuda de Deus haveria de o conseguir. Por tudo já descrito, é estranho procurar o nome de um homem, mas eu tinha de começar por algum lado. É de salientar neste momento que existem 5 letras hebraicas que no final das palavras são representadas por caracteres diferentes e, portanto, com valores distintos. Para evitar qualquer esquecimento, calculei os 2 valores correspondentes ao nome com letra final e sem letra final. Deixo o seguinte quadro com o objetivo de facilitar a leitura quando o Aleph-Bet, alfabeto hebraico, for referido. Analisando-o, pode-se ver que as letras referidas no parágrafo anterior são Kaf, Mem, Nun, Pei e Tsadi, e que os valores são iguais, sejam letra final ou não. No meu entender, penso que devem ser usados valores diferentes para caracteres distintos, isto é, na resolução do enigma que se encontra em Apocalipse 13, deve ser usada a primeira correspondência. Estudando um pouco mais sobre o tema, gematria, descrevo as conclusões, gematria,
Plural gematria-ot, é a prática de atribuir um valor numérico a um nome, palavra ou frase, lendo-a como um número ou, por vez, utilizando uma cifra alfanumérica. As letras dos alfabetos envolvidos têm valores numéricos normalizados, mas uma palavra pode dar vários valores se for utilizada uma cifra. Segundo Aristóteles, 384 a 322 a.C., a isopsefia, baseada na numeração milesiana do alfabeto grego desenvolvida na cidade grega de Mileto, fazia parte da tradição pitagórica, que teve origem no século VI a.C. A primeira prova da utilização de letras hebraicas como números data de 78 a.C., a gematria ainda é utilizada na cultura judaica. Sistemas semelhantes foram utilizados noutras línguas e culturas, derivados ou inspirados pela isopsefia grega ou pela gematria hebraica, e incluem os algarismos árabes abjad e a gematria inglesa. Analisando o texto retirado da enciclopédia online, Wikipédia, podemos concluir que o método hermenêutico, estudo de interpretação de textos escritos, de análise das palavras em hebraico conhecido como gematria já era usada no ano 78 a.C., muito antes do desafio do Eterno que se encontra em Apocalipse 13. Existem 25 métodos diferentes para calcular a gematria, isto é, vários sistemas para gerar o valor numérico de cada letra. Não tenho como objetivo descrever todos os métodos, mas somente os 2 que foram usados. Gostava apenas de referir que os usei sem saber da sua existência. O método sem letra final, Mispar Rechashi, Mispar Apanim, absoluto, padrão, valor normativo, é o método mais comumente usado para calcular a gematria, onde cada uma das 22 letras é atribuída a um valor básico. O método com letra final, Mispar Gadol, grande valor, é semelhante ao método padrão, mas as letras finais, Sufit, são contadas como uma continuação do alfabeto e são avaliadas de 500 a 900. No dia 30 de setembro de 2020, comecei por analisar o nome de Noé, mas não encontrei nada. Passei aos filhos de Noé e o resultado foi o mesmo. Fiz os cálculos para os nomes dos netos de Noé, filhos de Jafé e, mais uma vez, nada. Bem, encontrei algo que me deixou com um pouco de alento, o nome do neto Tiras, em hebraico dá 670. 400 mais 10 mais 200 mais 60. Quase. Pensei que teria errado os cálculos, mas, depois de confirmar, verifiquei que estava tudo certo. Parei para pensar um pouco. Foi quando me lembrei do neto de Noé, filho de Jafé, Javã, em hebraico Yavan e dos cálculos já efetuados, 10 mais 6 mais 50 igual 66 ou 10 mais 6 mais 700 igual 716. 66, só faltam 600, foi exatamente o que eu pensei. Gênesis 10:4. E os filhos de Javã, Yavan, são, Elissá, Tarsís, Quitim e Dodanim. Javã igual a, Jónia, ou, Grécia, 1 filho de Jafé e neto de Noé. 2, Grécia, Jónia, Jônianos, segunda, localização dos descendentes de Javã. Possível explicação. Para mim, antes da primeira vinda de Jesus, os hebreus acrescentaram letras às palavras dos textos bíblicos. Por exemplo, a palavra Elohim que se encontra em Gênesis 1 devia-se escrever no início Elohim. A letra Yud aparece na palavra Elohim como mãe de leitura. O hebraico antigo não possuía um sistema de vogais. Com a necessidade de distinguir algumas palavras e facilitar a leitura, certas consoantes foram utilizadas como indicadores de vogais. Estas consoantes são conhecidas como matres lectionis, mães de leitura. Sendo assim, para se formar o plural de algumas palavras em hebraico bastaria acrescentar a letra mãe sufit no final da palavra. Este caractere tem o valor de 600. O plural da palavra Yavan seria Yavanim, e como tal, Yavanim igual a 10 mais 6 mais 50 mais 600 igual 666. Em gematria, existem muitos cálculos onde não é usado o valor de 600 para o mãe no final da palavra, mas, em grego, no versículo 18 é usada a letra com valor de 600. Parece-me mais uma pista, evidência. Ver tabela do Aleph Bet.
Com esta dedução em mente e sem saber se a palavra existia, fui à procura da mesma na Bíblia. Não podemos esquecer que, em hebraico, muitas palavras com significados diferentes escrevem-se da mesma maneira. Ora, relacionando esta palavra com os filhos de Yavan, eu encontrei apenas um versículo onde ela se encontra. Está no livro de Joel, capítulo 3, versículo 6. Joel 3:6. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Na palavra Haivanim, a segunda letra Yud aparece como mãe de leitura e a letra I é o artigo definido. As mães de leitura Vav e Yudi foram introduzidas no meio de algumas palavras dos textos sagrados após o exílio. Tentei encontrar a palavra Yavanim em textos mais antigos do livro de Joel em hebraico, mas nunca encontrei nada. Tentei encontrar nos manuscritos do Mar Morto e o resultado foi o mesmo. Se existe algum manuscrito com o livro de Joel ou parte do livro, eu nunca tive acesso ao mesmo. É muito estranho ter encontrado apenas um versículo com o suposto nome da besta do Apocalipse no Primeiro Testamento, escrito na sua maioria em hebraico, e esse versículo se encontrar num livro profético. Caso esteja certo, pode-se dizer que o nome da besta do Apocalipse estava bem escondido. O mestre gosta de brincar, Joel 3:6, 3:6, 666. No Segundo Testamento existem vários versículos com a palavra Yavanim, mas estamos a falar do hebraico moderno. Ver Atos 18, 1-4, e Coríntios 1, 22 e 23, existem mais. Em 24 de outubro de 2020 encontrei a palavra Yavanim na Bíblia. Pelo menos, a palavra existe, mas não está relacionada com a descendência de Yavan, penso eu. Encontrei-a no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 30. Lucas 3:30. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Junã, e Junã de Eliaquim. Pelo descrito, pode-se dizer que o método usado para encontrar o nome da besta foi: vamos calcular os valores correspondentes aos nomes existentes na Bíblia e verificar o nome que dá 666. A matemática garante que existem muitas somas onde se pode obter o número 666. Como é de se imaginar, eu não fiz os cálculos para todos os nomes existentes na Bíblia, mas já tinha feito um estudo prévio da besta do Apocalipse. Mesmo sem ter em mente o que tinha concluído sobre a besta e procurando saber quem eram os Yavanim, por incrível que pareça, tudo se encaixou na perfeição. Os Yavanim são os filhos de Yavan, isto é, os gregos. Para mim, a besta do Apocalipse representa os gregos. Mais evidências. Existem mais evidências que levam-me a pensar que a minha interpretação está correta. Algumas já foram referidas, eis mais algumas, nas passagens que se encontram em Atos 18, 1-4, e Coríntios 1, 22 e 23, e em muitas outras aparece uma dicotomia entre judeus e gregos. Em Gênesis 10:5 está escrito que os filhos de Yavan estão repartidos pelas ilhas dos gentios. Assim como a besta de Apocalipse 13:1 surge do mar, os gregos, relativamente ao povo de Israel, também viviam no mar. Gênesis 10:5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Em hebraico, a palavra Yavan assemelha-se às marcas das garras de um animal feroz. Ainda hoje, a palavra Grécia escreve-se em hebraico moderno Yavan e a palavra gregos Yavanim. Abaixo apresentarei versículos bíblicos onde aparece a palavra Yavan. A besta do Apocalipse encontra-se na Bíblia desde o seu início até ao Apocalipse. Quando olho para a palavra Yavan, vejo o número 666, embora não se possa obter o número a partir da palavra Yavan. O Nun Sufite corresponde ao primeiro 6, o Vav ao 6 intermédio e o Yud ao último 6. Gênesis 10:2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesec e Tiras. Gênesis 10:4. E os filhos de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim.
Crônicas 1:5. Os filhos de Jafé foram, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesque e Tiras. Crônicas 1:7. E os filhos de Javã, Elissá, Tarsis, Quitim e Dodani. Isaías 66:19. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até às ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Ezequiel 27:13. Javã, Tubal e Mesque eram teus mercadores, em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Ezequiel 27:19. Também Dan e Javã, de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Daniel 8:21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Daniel 10:20. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel 11:2. E agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando-se forte, por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Zacarias 9:13. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Querendo expor mais algumas evidências da associação da besta do Apocalipse aos gregos, apresento algumas traduções obtidas no Google Tradutor. Estas traduções pretendem apresentar a palavra Yavanim sem a segunda letra Yudi. Yiddish, língua germânica das comunidades judaicas da Europa Central e Ocidental. O Partenon foi um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C. Na Acrópole de Atenas, na Grécia Antiga, por iniciativa de Péricles, governante da cidade, projetado pelos arquitetos Calicrates e Ictinos e decorado em sua maior parte pela oficina do escultor Fídias, que também executou a estátua Cris Elefantina, feita de marfim e ouro, da deusa patrona da cidade, Atena Partenos, presente no interior do templo naquela época. Outra interpretação. Faz algum tempo que eu tenho conhecimento da existência de um livro escrito por Sir Isaac Newton sobre os livros de Daniel e Apocalipse. O livro tem como título Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, in two parts. Após as minhas interpretações, decidi ler o seu livro para procurar algo que me poderia ter escapado. Para meu espanto e supondo que eu compreendi bem, na sua interpretação encontrei o Império dos Gregos associado ao dragão. Para Sir Isaac Newton, o Império dos Gregos é o Império Romano do Oriente formado após a divisão do Império Romano, o dragão. Eu penso que Sir Isaac Newton também associa ao dragão o Império Grego que existiu antes do Império Romano. Para Sir, a primeira besta de Apocalipse 13, a besta do Apocalipse, é símbolo do Império Romano do Ocidente, ao que chamou de Império dos Latinos. É verdade que Sir Isaac Newton usa o nome da suposta besta, nesse caso, penso que o faz corretamente. Ele segue o que está escrito em Apocalipse 13:17. Sir Isaac Newton usa a palavra leiteinos, latinos, em grego, e a correspondência das letras gregas ao seu valor numérico para obter o número 666 como se poderá ver após o excerto do seu livro que se segue. Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John, in two parts by Isaac Newton. A cena da Sagrada Profecia, no seu todo, é composta de 3 partes principais, as regiões além do Eufrates, representadas pelas 2 primeiras bestas de Daniel, o Império Grego, aquém do Eufrates, representado pelo leopardo e pelo bode, e o Império Latino, aquém da Grécia, representado pela besta com 10 chifres. É a estas 3 partes que se referem estas palavras, a terça parte da terra, o mar, os rios, as árvores, os navios, o sol e a lua.
Situamos o corpo da quarta besta deste lado da Grécia, porque as 3 primeiras das 4 bestas tiveram suas vidas prolongadas depois de haverem perdido o domínio e, assim, não pertencem ao corpo da quarta besta. Esta apenas as calcou aos pés. Os judeus tomavam como terra ao grande continente de toda a Ásia e a África, às quais tinham acesso por terra. E como ilhas do mar compreendiam os lugares cujo acesso eles sempre faziam por mar, especialmente a Europa. Assim, nesta profecia, a terra e o mar são expressões equivalentes às nações do Império Grego e do Império Romano. A terceira e a quarta besta de Daniel são, respectivamente, o dragão e a besta de 10 chifres de João, apenas com esta diferença: João toma o dragão como representante de todo o Império Romano, enquanto permaneceu inteiro, porque o era assim no momento em que foi dada sua profecia, e não considera a besta existente, enquanto o Império não é dividido. Então, diante da divisão, toma o dragão como símbolo do Império dos gregos e a besta como representação do Império dos latinos. A segunda besta, 13:11, que subia da terra, era a Igreja do Império Grego, pois, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, sendo assim a sua igreja, devido à alusão ao cordeiro, mas, falava como o dragão, isto é, era de sua religião. E como ela, subia da terra, pertencia ao reino por esta representado. Também era chamada o falso profeta, que operava os prodígios que se lhes permitiram fazer diante da besta, 13:14, pelo que enganava aqueles que recebiam o seu sinal e adoravam a sua imagem. Quando o dragão deixou a mulher para, 12:17, fazer guerra aos outros seus filhos que guardam os mandamentos de Deus, essa besta, que se erguia da terra, auxiliou nessa guerra, e, 13:14, seduziu os habitantes da terra com os prodígios que se lhe permitiram fazer diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta que tinha recebido um duro golpe de espada, 13:3, mas cuja mortal ferida foi curada. Ora, do ponto de vista da religião, fazer uma imagem da besta significa reunir um corpo de homens como a própria besta. Tinha ela também o poder de, 13:15, dar espírito à imagem da besta, de modo que falasse a imagem da besta, e fazer que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Naturalmente, a referência é à morte mística. E, 13:16, fará que todos tenham um sinal na sua mão direita, ou nas suas frontes, e que, 13:17, ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Os restantes seriam excomungados pela besta de 2 chifres. Esta marca são as 3 cruzes, e o seu nome Leitem-nos e o número de seu nome, 666. Leitem-nos igual a 30 mais 1 mais 300 mais 5 mais 10 mais 50 mais 70 mais 200 igual 666. Conclusão. Sei que não posso comparar-me com Sir Isaac Newton, mas vou tentar comparar as nossas interpretações. Num aspecto das nossas conclusões, nós estamos de acordo. Para chegar ao número 666, usamos os supostos nomes da besta. No restante, estamos em desacordo. Sir Isaac Newton usa a língua grega, eu uso a língua hebraica. Sir Isaac Newton usa a história, eu uso a Bíblia. Sir Isaac Newton afirma que a besta do Apocalipse é símbolo do Império dos Latinos, eu afirmo que a besta do Apocalipse é símbolo dos gregos sem menção ou referência a qualquer império. Concluindo, para mim, a besta do Apocalipse é símbolo dos descendentes de Yavan, isto é, dos Yavanim. O número 666 é número do seu nome, isto é, somando os valores correspondentes às letras do seu nome em hebraico, obtém-se o número 666. Se não retirarmos uma lição de tudo isto, esta mensagem não atingiu o seu objetivo. Quando olho para a cultura dos gregos, chego à conclusão que eles foram bem longe na compreensão do mundo físico que os rodeava. Como professor de matemática, tenho muita admiração por homens como Pitágoras, Euclides, Arquimedes, Eratóstenes, Diofanto, Tales de Mileto e muitos outros. Muitas das ferramentas que usamos no nosso cotidiano têm como base os conhecimentos descobertos por estes sábios e que foram transmitidos até aos nossos dias.
Mas, em contrapartida, este povo criou um caminho alternativo à verdadeira religião, a adoração do Deus eterno, com a invenção do seu panteão de deuses e suas histórias. O que Deus está a nos dizer em Apocalipse 13, 17 e 18 é que, por exemplo, todo o conhecimento científico adquirido é muito importante, Ele deu-nos inteligência para o descobrir e o utilizar, mas sem Ele tudo não passa de palha ao vento. É certo que conseguimos atingir o 6, passamos mais da metade de 7, mas falta-nos o melhor, o primeiro, para atingirmos o 7, a plenitude. Imaginemos como seria o uso de todos os talentos que Deus nos dá com a sua companhia. Muito há a dizer sobre a besta do Apocalipse, mas, por agora, é tudo. Oliveira do Douro, 14 de novembro de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal do Professor José Borges. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Acione as notificações para receber mais informações da Escola Kitonite. Esperamos por si.